Sejam todas e todas muito bem-vindos a esse primeiro debate do Legistec Forum de 2020. É uma honra muito grande compor um painel tão qualificado, com pessoas apaixonadas pelo poder legislativo e que compreendem com tanta profundidade e clareza as dinâmicas do processo legislativo. Sem mais delongas, explicando o objetivo desse painel de hoje, nós queremos entender qual o impacto da tecnologia na dinâmica do processo legislativo. Aí pensando tanto olhando para dentro das casas em relação ao processo político, à institucionalidade, como que ela se relaciona com os parlamentares eleitos, assim como seu impacto com a sociedade civil e com a iniciativa privada. Como nós bem sabemos, uma compreensão clara do processo legislativo é fundamental para a defesa de interesse e para a defesa da democracia como um todo. A gente costuma fazer um comparativo que o regimento interno e o processo legislativo dentro da casa, ele é comparável ao software de uma solução, um algoritmo, porque ele dita como aquela funcionalidade ocorrerá. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar o nosso debate explicando um pouco da dinâmica. Nós convidaremos primeiro o senhor Luiz Fernando Bandeira de Mello, secretário-geral da Mesa do Senado, a responder a um questionamento com o comentário do senhor Leonardo Barbosa. Depois faremos esse mesmo questionamento ao senhor Leonardo Barbosa com o comentário do senhor Luiz Fernando. Em seguida, abriremos para o debate para o restante da mesa. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu gostaria de fazer uma provocação a todos aqui. A título educativo para o nosso público, eu gostaria de pedir que o senhor Luiz Fernando Bandeira de Mello, se ele poderia elencar as principais mudanças que a tecnologia trouxe para o processo legislativo no Senado Federal, mas em dois momentos específicos do processo legislativo, Bandeira. Eu gostaria de ouvir como que a tecnologia pode impactar ou já impactou a submissão de projetos, a apresentação de projetos e a fase de instrução no processo legislativo. Eu gostaria que você fizesse os seus comentários, as suas considerações durante 10 minutos, seguidos de 2 minutos de comentário do senhor Leonardo Barbosa. Bandeira, é um prazer contar com você, você tem o floor, fique à vontade para tecer as suas considerações. Muito obrigado, meu caro Luiz, obrigado a você e a toda a equipe da Bússola Tech, desse Legistec Forum pelo convite, e muito me honra dividir essa mesa virtual aqui com, inicialmente, cumprimento, aliás, um dos melhores servidores públicos, na minha opinião, de todo o legislativo brasileiro, Leonardo Barbosa, um craque, é uma honra aprender com ele. Também quero saudar aqui a Carol Venuto, fazendo um belíssimo trabalho na Briga, e a Maria Baron. Acho que esse papo de hoje ele é essencial para discutirmos qual é o estado da arte, da tecnologia aplicada ao legislativo. E não só para falar de deliberação remota, não é isso, Luiz? Então, se eu bem entendi, a gente está falando aqui de tecnologia como um todo aplicada ao legislativo. E acho que nisso temos muito o que contar. E digo sem tentar esboçar nenhuma falsa modéstia, que o Brasil, em particular, e nesse ponto o Senado e a Câmara dos Deputados caminham muito para e passo. Ora a Câmara puxa o Senado junto, ora o Senado dá um passo à frente, mas sempre as duas casas estão muito alinhadas no que se refere ao uso de tecnologia da informação no processo legislativo. Veja só, eu vou tentar te responder de um conceito muito elementar, Luiz. A tecnologia, ela é, como você bem falou, instrumento do processo de deliberação política. Ela não encerra nem abrange todo o processo de deliberação política, evidentemente, nem poderia ser diferente, mas ela permite que esse processo ganhe velocidade e, sobretudo, ganhe transparência. Acho que essa é talvez o principal ganho que temos com a informatização, por assim dizer, da informação legislativa. Eu vou tentar trazer vários exemplos aqui que são úteis para ilustrar, mas eu começo com informação histórica.
talvez não saibam, mas o Senado Federal em Brasília, quando foi fundada a cidade, junto vieram todos os poderes, em 1960, uma das primeiras medidas que foram adotadas, eu digo isso, que adianto já a novidade, mês que vem sai um livro contando essa história, a primeira providência adotada no Senado, quando foi se instalar em Brasília, vindo do Rio de Janeiro, foi criar sua gráfica. Por quê? Porque era essencial tornar público de forma o mais célere possível os avulsos dos projetos, as emendas, os pareceres. Né? E imagine você, nos anos 60, logo no início de Brasília, ainda era a Imprensa Nacional do Rio de Janeiro, que fazia todos os avulsos, a ordem do dia. Então, imagine como era difícil. Né? Se hoje nós temos um sistema remoto, prazo de 1 hora, né, para um relator apresentar um parecer e sofrer destaque, imagine como era naquela época. E vou dar mais uma informação para você tentar imaginar o que era o parlamento dos anos 60. Você perguntou sobre instrução em comissões. Né? A deliberação, o debate nas comissões, todo ele gera um parecer, né? Idealmente, se a matéria vier a ser deliberada efetivamente pela comissão, ela vai gerar um parecer, né, com uma lista de presença, de votação, eventualmente até votos em separado, etc. E esse parecer não é somente em uma comissão. Né? Com frequência, a matéria recebe parecer de 2 ou 3 comissões. No Senado não temos a prática da comissão especial, que a Câmara adota já há alguns anos. Como é menor o Senado, acaba que comissões especiais atrapalham mais. Então, a gente acaba tendo 2 ou 3 deliberações de comissões. E você me diz, tá, e esse parecer vai para onde? Hoje em dia, esse parecer está 100% disponível na página, né, da matéria. Qualquer pessoa pode se inscrever para receber, inclusive via push, né, um envio automático de qualquer andamento daquela matéria, e assim você dá transparência. Você permite que a sociedade, mas também o parlamentar, que eventualmente não é membro daquela comissão, mas interessa a matéria, né, ele vai acompanhar a evolução daquilo ali. Agora, como é que era antigamente? Na época dos anos 60, e olha, começou nos anos 60, mas era assim até um dia desse. Eu assumi a Secretaria-Geral da Mesa em 2014 e ainda era assim. Né? Você publicava todos os pareceres de uma determinada matéria, de diferentes comissões, numa só edição do diário. Por quê? Porque só tinha papel. Né? Você trabalhava com informação em papel. Então, se você tinha que buscar um avulso em papel, era muito melhor buscar um dia só, pegar o diário, o dia tal. Eu vou ter o avulso da matéria, vou ter os pareceres de todas as comissões publicados e aí, na sequência, a matéria pautada para deliberar, né, em plenário. Detalhe, uma comissão se pronuncia em um momento, anos depois, às vezes, uma outra comissão se pronuncia e uma terceira ainda meses ou anos depois. Ocorreu diversas vezes, meu caro Leonardo deve ter visto isso já, do Senado ter publicado pareceres de senadores relatores que já não eram mais senadores. Por quê? Porque ele proferiu parecer na comissão em outra legislatura, que acabou o mandato dele, a matéria ainda estava tramitando, e eu só publiquei aquele parecer quando a matéria estava finalmente instruída por completo. Isso não existe mais, mas era a realidade que nós tínhamos aqui até recentemente. Essa mudança toda, a partir de uma palavrinha no regimento, quando colocamos o conceito de avulso eletrônico. Na hora em que o regimento prevê e possibilita que a contagem de prazo se dê através de uma mera publicação na portal da matéria, que é muito mais fácil de achar do que a publicação em papel. Eu mudei o critério de contagem de prazos no Senado, ganhei celeridade e ganhei, sobretudo, transparência. Agora, você vai me dizer, mas tem uma série de coisas que ainda não avançaram. O processo legislativo ainda não é eletrônico. Não, não é. Não é eletrônico porque as coisas têm que ser feitas com moderação. Acho até que a gente vai mais à frente entrar nesse detalhe. A Câmara, por exemplo, já tem conseguido, até pelo seu tamanho, pela sua necessidade, acho que o Leonardo poderá falar um pouco mais disso, tratar de 513 parlamentares diferentes até 81. De forma que o Senado consegue, vez ou outra, avançar em determinados pontos que exigem menos dificuldade, formação de negociação, vamos lá, para formação de consensos, justamente porque, né, o uso da palavra, por exemplo, o tempo de manifestação, né, para 81 é diferente da 513. Então, essas realidades elas têm que ser adaptadas a cada parlamento. A solução que o Brasil adotou não será necessariamente a solução que o Canadá adotará, ou que a França adota, ou que a Espanha adota. Cada país tem suas soluções. Lembra aqui, por exemplo, que a Espanha foi a primeira a adotar o voto remoto, ainda usando um token no computador, ainda nos anos 90.
né? Mas era um voto remoto para um parlamentar que estava em licença médica, por exemplo, licença de maternidade, né? Ainda não era uma sessão inteira remota como nós temos visto hoje em dia, que já foi tema de outros debates e por isso e também não vou me aprofundar. Eu tenho ainda uns 3 minutos, eu queria comentar outros aspectos que a tecnologia permitiu modernizar. A participação, por exemplo, em fóruns como o E-Democracia da Câmara ou o E-Cidadania permite que o cidadão atue diretamente em contato com o parlamentar, por exemplo, o relator da matéria. Né? Se nós olharmos a sessão do Senado, na semana passada, nós veremos uma série de perguntas formuladas ao indicado ao ministro Supremo por cidadãos que estavam acompanhando a TV, estavam mandando pelo YouTube ou pelo E-Cidadania perguntas, e elas foram formuladas, não só, aliás, ao ministro Supremo, mas a diversos indicados, a diversas agências. Tinham um indicado para, sei lá, a NPD e os fóruns de legislativo, de TI, perguntando como vai ser essa implementação, como vai ser para as empresas, como vai ser as sanções, ou seja, talvez até um empresário preocupado com a adaptação da sua própria empresa, fazendo pergunta diretamente, né, a um indicado, sabatinado, naquele momento em sabatina, né, para uma agência. Então, observe que a tecnologia permitiu, sobretudo, dar transparência ao sistema de deliberação legislativa, né, permitiu dar agilidade, permitiu encurtar caminhos, né, permitiu, por exemplo, que o cidadão chegue mais facilmente ao seu parlamentar, mas ela não muda, e isso eu insisto, eu quero encerrar essa primeira participação minha com esse comentário, ela não muda a essência do debate parlamentar. Nesse momento agora de deliberação remota, nós tivemos, o nosso regimento foi estressado ao máximo. Né? Nós temos situações em que a gente tinha que se pautar pelo regimento, mas diante de situações fáticas, né, que nos colocavam em xeque. Né? Então, como é que eu vou, por exemplo, então, uma matéria consensual? Ok, matéria consensual, maravilha, vamos votar, vamos, mas eu preciso de um parecer, eu não posso abrir mão de um parecer, eu não posso abrir mão de prazo para destaque, eu não posso abrir mão de quórum. Né? E como é que eu atingir esse quórum? Através da tecnologia. Cada senador na sua cidade, cada senador às vezes conecta no celular embaixo de uma mangabeira, né? Outro já conectou, né, outros, aliás, vários, conectaram da estrada, de uma rodovia. Né? Então, acho que a tecnologia ela permite que o legislativo esteja mais presente, esteja mais rápido e consiga ser mais transparente. Acho, e concluo aqui nessa primeira intervenção, que quando falamos do legislativo brasileiro, também precisamos compreender as realidades regionais de legislativos estaduais e municipais. Não podemos tirar a realidade do legislativo brasileiro pela régua do Senado e da Câmara dos Deputados, que tem padrões tecnológicos, até, evidentemente, recursos financeiros que não são comparáveis à de câmaras municipais em capitais, por exemplo, como a de Recife, ou de João Pessoa, ou a de Salvador. Imagino que vocês tenham já tido o trabalho de procurar acompanhar matérias legislativas nessas casas, e às vezes, não estou falando especificamente dessas, eu exemplifiquei aleatoriamente, mas casas legislativas com menos capacidade tecnológica ainda encontram dificuldade de entregar ao seu eleitor, ao seu cidadão, uma informação ágil e completa. Acho que esse é um desafio que temos que enfrentar e seguramente aqui nessa mesa, quem sabe, teremos ideias de como fazer isso a baixo custo e com grande eficiência. Eu vou me calar um pouco agora para ouvir vocês e quero aprender sobre tudo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bandeira, pela sua excelente contribuição inicial. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Leonardo Barbosa. E, Leonardo, eu te faço a provocação de, por 2 minutos, fazer comentários, trazer exemplos, se você achar pertinente, de processos que são similares, tanto na apresentação de projetos ou na fase de instrução na Câmara dos Deputados. E nos 10 minutos seguintes, que você nos apresente uma visão de como a tecnologia está impactando o processo legislativo da Câmara dos Deputados no Brasil, na sua fase da agenda e na fase de deliberação. Aí, posteriormente, a gente convida o Bandeira a fazer um comentário em cima da sua fala novamente. Então, você tem a palavra, Leonardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Luiz. Bom dia a todos. Né? Bom dia, Carolina. Bom dia, Maria Barão. Bom dia ao Bandeira, grande amigo aí de quase 2 décadas, muito antes da gente estar envolvido nessa missão atual. Sempre muito bom poder discutir esses temas, principalmente com um público tão qualificado.
Eu queria começar, então, nesses primeiros 2 minutos, falando um pouquinho sobre a fala do Bandeira. Foi ao ponto em várias questões aqui, mas acho que uma a gente precisa frisar, quando ele disse que a mudança tem que ser feita com moderação. Eu acho que é um risco muito grande nesse processo que a gente está vivenciando agora de redespertar uma espécie de hype tecnológica. As pessoas que trabalham com democracia, eu cito aqui que é o Thiago Peixoto, que para mim é uma das pessoas mais autorizadas para falar sobre a relação entre tecnologia e democracia. As pessoas que acompanham isso sabem muito bem que a tecnologia, ela não garante democracia, ela não garante transparência, né? E eu acho que existe uma espécie de hype por conta disso e uma espécie de, vamos dizer assim, um discurso muito fácil de inovação, que é por voluntarismo. Inovação é importante, mas o voluntarismo não é inovação. Todo mundo tem uma ideia brilhante. Executar essa ideia brilhante em instituições bicentenárias, com processos políticos extremamente complicados e em temas extremamente divisivos, não é simples, né? Então, não é que as pessoas não devem pensar sobre caminhos e pensar sobre como atualizar as instituições, mas elas certamente precisam fazer isso com uma certa dose de responsabilidade, principalmente se a gente estiver tratando, como eu e o Bandeira estamos tratando aqui, de uma mudança institucional que vamos dizer assim, direcionada pela burocracia, pela institucionalidade da casa. As secretarias gerais da mesa não se podem dar ao luxo de introduzir ou sugerir mudanças que beneficiem, né, um lado do espectro político. E qualquer mudança que você introduz no processo legislativo, ela é potencialmente muito sensível. Eu vou dar um exemplo aqui, que é quase banal, mas a gente tem, por exemplo, a ideia de que existe vamos dizer assim, um quórum para ser integralizado, como Bandeira disse. Ora, a integralização desse quórum hoje é extremamente rápida, né? Isso tem efeitos diretos sobre quem está contra a pauta que está sendo deliberada. Isso tem efeitos diretos sobre, por exemplo, a capacidade de obstrução. Isso não é trivial. Mas, enfim, acho que o Bandeira toca nesse ponto e é um ponto central para nós. Eu vou falar rapidamente, nesses 10 minutos que seguem agora, sobre a provocação do Luiz, mas eu queria também usar esse tempo para falar um pouquinho sobre a questão da apresentação de proposições e instrução no âmbito da Câmara. Porque o que acontece? De uma forma muito geral, o que foi possível fazer na Câmara foi possível porque a gente já vinha amadurecendo um conjunto substantivo de iniciativas que diziam respeito não só à implantação do processo legislativo digital, mas o aumento da transparência nas informações sobre o processo legislativo. Por exemplo, o Infoleg App, que hoje funciona como um posto avançado de votação e presença para os parlamentares, ele tinha sido desenvolvido, né, há muito tempo. Né? Ele já vinha operando, né? O módulo de votação que a gente utiliza para o plenário já era o produto do desenvolvimento do trabalho do pessoal do departamento de comissões, por meio do chamado Vote-Decom. Então, nós não estamos, vamos dizer assim, tirando soluções da cartola. A Câmara foi capaz de oferecer uma resposta rápida, seguindo aí o exemplo do Senado, que acho que talvez tenha sido a mais rápida do mundo, né? Nós fomos capazes de oferecer uma resposta rápida porque já havia um trabalho acumulado, né, por parte de várias equipes diferentes da Câmara, não apenas da Secretaria-Geral da Mesa, né, o DTEC, a Diretoria-Geral, o DEAPA, o DETEC, todos os departamentos burocráticos da Casa já vinham trabalhando nessas soluções, né? Então, isso facilitou muito. E nós já vínhamos desenvolvendo, por exemplo, o chamado Infoleg Autenticador, que é o quê? Para viabilizar o processo legislativo digital, é um software que permite a apresentação de proposições, a coleta de assinaturas para proposições de autoria coletiva e assim por diante, permite que tudo isso aconteça de forma virtual, né, por meio de sistemas informatizados. Ou seja, no início, a gente ainda não estava com isso operacional, funcionamos por meio de e-mails que foram, vamos dizer assim, criados para esse processo agora, do sistema de deliberação remota. Mas, logo em seguida, nós somos capazes de fazer funcionar o autenticador, que já estava em desenvolvimento. Eu devo um agradecimento especial aqui à Virgínia e ao Leandro, da minha equipe, que foram as pessoas que pegaram o touro à unha, para ser mais direto, assim, e conseguiram botar o autenticador para funcionar com o apoio do pessoal do DTEC.
Então, hoje nós estamos trabalhando assim. Quanto à instrução, né, sendo muito rápido, eu acho que aqui é um ponto em que a gente sacrifica um pouco a urgência, né, pela qualidade. Não que a gente tenha pareceres ruins, muito pelo contrário, a gente tem pareceres excelentes que estão sendo votados agora, mas pelo timing que é exigido da gente nessa pandemia, o que eu posso dizer é que a gente está utilizando, como a gente sempre fez em plenário, com muita intensidade, né? Ou seja, são sempre pareceres oferecidos em plenário, raramente pareceres que já tinham sido preparados por comissões. Como vocês sabem, as comissões na Câmara não estão funcionando. Para tentar mitigar um pouco os efeitos complicados dessa coisa da apresentação do parecer em plenário, nós estabelecemos uma regra por acordo em que é exigida antecedência de 24 horas para a divulgação dos pareceres que vão à pauta. Então, por exemplo, amanhã, às 14 horas, nós temos a possibilidade de deliberar o projeto de lei da cabotagem, 2 medidas provisórias. Então, todos esses pareceres já estão, né, disponíveis. Por quê? Porque senão não há tempo das equipes analisarem, escolherem onde vão posicionar os seus destaques, construírem a sua crítica ou suas sugestões, prepararem emendas de plenário, que é uma possibilidade, excepcionalmente, até para medidas provisórias nesse momento, né? E, por fim, falando, então, daquilo que me cabe mais especificamente, que é a questão da definição da agenda e do processo de deliberação. Definição da agenda é um tema extremamente complicado, mesmo em períodos normais. Normalmente, isso é feito pelo Colégio de Líderes. Quem acompanha a Câmara sabe que tem alguns meses que a gente não faz reunião de líderes. O que está acontecendo, na minha visão, né? Na minha visão, os líderes continuam conversando. Só houve vamos dizer assim, desgaste natural da estratégia de fazer uma reunião de líderes que tem, no caso da Câmara, 29 participantes, né? São 24 partidos, mais liderança da maioria, minoria, governo, oposição e o presidente. E a secretaria-geral vão colocar 30, né? Numa super mega conferência pelo Zoom. E depois que você faz isso umas 10 vezes, parece que não é uma ideia tão boa para o tipo de decisão, para o tipo de processo político que está envolvido nas conversas entre os líderes. Então, acho que os líderes continuam conversando, mas de maneira muito mais informal, né? A pauta tem funcionado? Bom, eu vou dar um passo para 2 semanas, um passo atrás 2 semanas, e vou falar de 2 semanas para trás. Depois eu falo o que está acontecendo agora. De 2 semanas para trás, eu acredito que a pauta funcionou muito bem. Por quê? Porque o princípio básico do sistema de deliberação remota é que a gente privilegia temáticas relacionadas à pandemia e matérias em que existe grande nível de acordo. Sempre que a gente se distanciou disso, a gente teve algum nível de problema, algum nível de estresse, né? É o caso, por exemplo, daquela MP do contrato de trabalho verde e amarelo, né? Que acabou caindo, né? Houve um esforço, um empenho de tempo e de energia gigantesco sem grandes resultados. Mas se vocês pegarem os dados de produtividade do plenário da Câmara, nós estamos produzindo comparativamente muito mais. Aí alguém que está influenciado pela hype tecnológica vai dizer: a tecnologia acelerou o processo legislativo. Não, né? O que acelerou o processo legislativo foi a capacidade dos líderes da presidência se articularem para escolher corretamente pautas que atingiam os problemas reais que a gente está enfrentando, né? Isso significa que a tecnologia não é importante? Claro que não, ela é fundamental, né? O Bandeira se lembra, quando a gente começou a discutir isso, eu tinha muita resistência a aceitar a ideia do processo legislativo remoto. E o que me levou a aceitar esse processo legislativo remoto foi a alternativa, que é não ter processo legislativo. Então, certamente é mais saudável e mais importante para a gente que a gente funcione assim. Agora, do ponto de vista de processo decisório, os efeitos são significativos, nós não podemos ignorá-los. Conversem com qualquer deputado que não é líder, e esse deputado vai dizer: eu tenho dificuldades em participar, né? Esse modelo me gera algumas restrições. Os líderes, por sua vez, eles estão experimentando uma situação que aqui na Câmara eu acho que tem coisa de 10 anos que a gente não viu, estão extremamente empoderados. Claro, por quê? Porque o uso da palavra durante a sessão está muito na mão do líder, então alguns líderes começam a fazer rodízio entre membros das suas bancadas para conseguir dar vazão para essa demanda. A definição de pauta acontece de uma maneira, vamos dizer assim, mais fluida, e aí é claro que o líder é um interlocutor privilegiado. Aqueles pedidos que chegam de um deputado, que às vezes o presidente coloca ali de última hora, há menos espaço para
para isso acontecer, porque nós precisamos de mais planejamento para enfrentar as pautas. Então, existe uma certa, entre aspas, concentração de poder, o que, na minha visão, não é tão ruim num contexto em que você tem 24 partidos, né? Aliás, sendo muito franco, eu acho que é fundamental o empoderamento das lideranças como, vamos dizer assim, instrumentos de melhora da gestão do processo legislativo, mas há uma questão política aí que naturalmente ultrapassa a seara da Secretaria-Geral da Mesa. Então, sobre a definição de agenda, me parece que existem essas, vamos dizer assim, esse conjunto de pontos muito importantes, né? Temas prioritariamente consensuais, temas que têm uma boa relação com a pandemia, né? Temas que podem contar com o apoio da grande maioria dos líderes. E sobre a deliberação, eu acho que a gente verifica o seguinte: uma das coisas que aconteceu e que foi muito boa, nós conseguimos informatizar as inscrições de oradores. Então, todas as listas de discussão hoje são também acessadas pelo Infoleg. Isso é uma coisa muito boa, porque quem já viu uma sessão da Câmara sabe do tumulto que era ali em cima da mesa na hora que as listas abriam. Isso é uma coisa que, né, a gente vai deixar para trás, felizmente, né? Então, a gente teve uma melhora aqui, a gente teve uma melhora no tempo de resposta do quórum, o que tem um conteúdo político. Eu não vou entrar no juízo de valor, mas a gente integraliza quórum muito mais, a gente tem uma maior participação de quórum nas sessões, as votações permitem uma participação maior dos parlamentares, né? Lembrando que todo esse conjunto de medidas foi sustentado por medidas de segurança adicionais, inclusive com, né, dupla encriptação de dados nas duas pontas da comunicação entre os dispositivos dos parlamentares e os sistemas da Câmara, permitindo mesmo que a gente fizesse votações secretas à distância, como é o caso da eleição do terceiro secretário da mesa da Câmara, o atual terceiro secretário, né, e o atual quarto suplente de secretário, que foram eleitos já durante a pandemia, né? E amanhã devemos fazer 2 eleições para representantes da Câmara dos Deputados no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, utilizando esse sistema de deliberação remota, também com votações secretas, né? Então, é um conjunto de novidades grande, a gente ainda está assimilando esse conjunto de alterações e avaliando como que a Secretaria-Geral da Mesa pode atuar para aperfeiçoar esse sistema, se esse for o objetivo e a intenção dos agentes políticos que controlam o processo aqui na casa. Obrigado. Obrigado, Leonardo, pelas excepcionais contribuições iniciais. Gostaria de te puxar de volta, Bandeira, para você fazer os seus comentários em cima do que o Leonardo trouxe, principalmente em relação a esses pontos que ele trouxe da agenda e do processo, da fase do processo de deliberação. Você gostaria de tecer algum comentário sobre o que ele falou? Com toda certeza, eu tenho várias anotações aqui das provocações que o Léo me fez, implícitas, que talvez você nem entendam. Eu vou tocar nelas aqui. De fato, a primeira coisa que o Leonardo falou, ele tem toda a razão. Só foi possível dar esse espaço porque o trabalho já vinha sendo feito há muitos anos. Houve um trecho que eu vi o Leonardo falando e me lembrei de uma resposta, Luiz, que eu te dei num debate anterior que tivemos aqui com a Bússola Tech, no Legistec. A pergunta foi: como é que o Brasil saiu na frente, né, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da França, da Alemanha, né, nesse processo de liberação remota? Porque ele já vinha trabalhando nisso, né? Ainda no plano teórico, eu falei, no caso do Senado especificamente, que começou a deliberação remota a ser estudada em 2018, por ocasião da greve dos caminhoneiros, e ali ele pensava em permitir para 1 ou 2 senadores participarem, não todos, mas foi o começo. E aí, quando a gente fala em ser refratário ou não a mudanças, a evoluções, o Leonardo, mais uma vez, está muito correto, eu dizer que tem que ser feito com calma, né? Não é que nós sejamos avessos à tecnologia ou adeptos de gadgets, né, que queremos sempre usar o mais moderno. Não, o parlamento canadense tem muito mais tecnologia, ou condições, talvez, né, de usar tecnologia do que nós temos, e, no entanto, eles continuam deliberando no voto cantado, chamando um a um, o camarada se levanta, profere o voto dele, né, que eles chamam NAI, né, é um não diferente. E isso funciona normalmente dentro da lógica parlamentarista dele. Agora, o papel dos líderes, o Leonardo tocou também nesse assunto, é essencial. O Senado não chega a ter 24 partidos, mas tem seus 12, né? E isso também, mas tem aí os líderes de blocos, né, que também participam da reunião de líderes, e sim, é uma dificuldade formatar uma pauta. Esse é essencialmente o trabalho do presidente
né, da casa, de ouvir os líderes, né, e tentar formatar uma pauta que passe. Muitas vezes a imprensa, a sociedade cobra do legislativo, está faltando mais, por que não votaram tal matéria? Ora, a matéria não foi votada porque ainda não tinha consenso para ser votada. De que adianta votar a matéria e submeter um grupo considerável dos parlamentares a um desgaste, né, político e social, se não há ainda consenso suficiente para a matéria ser resolvida? E tem diversos temas no Brasil, né, que vão desde combate à corrupção, passando por aborto até casamento gay, que são temas que envolvem um razoável grau de polêmica e que tem que ser, né, enfrentados quando o Congresso tenha condições de enfrentá-lo. E isso a tecnologia não ajuda. Pode até ajudar a aumentar o quórum lá, né, aumentar a participação. Mas, como o Leonardo disse, os senadores também reclamam o tipo de participação deles, né? Particularmente no que se refere à discussão, a capacidade de chegar num relator e dizer: o senador fulano, o deputado cicrano, essa redação aqui para o seu inciso 3º está permitindo que tal coisa aconteça. Você percebeu isso? Se ele não tiver condições de chegar no relator para conversar, coisa que normalmente ele teria no parlamento, no ordinário, né, ele já tem 3 minutos lá para falar numa sessão remota pelo Zoom, e às vezes não tem nem tempo, e acaba fixando na mensagem central dele. E deixa de dar uma contribuição importante. Então, sem dúvida, o sistema remoto permitia uma participação maior, mas eu acho que essa qualidade de participação, né, ela ainda não atinge os padrões ideais do que o parlamento deveria ter, ou gostaria de ter. Né? Eu já presenciei mais de uma vez, né, tanto deputados quanto senadores, né, que estão eventualmente em uma reunião, tem uma votação nominal no plenário, no remoto eles recebem um aviso no celular, né, eles abrem a orientação do liderança e acompanham a liderança. Ok, ele delegou para o líder essa decisão, mas, em alguma medida, isso é um prejuízo, ele não está acompanhando os debates como se ele estivesse dentro do plenário. Por outro lado, né, para obstruir ficou mais difícil. Meu caro Leonardo deve lembrar que na Câmara a obstrução é um problema habitual, estender as sessões para a noite para fazer com que o quórum vá caindo devagarzinho. Agora o pessoal pode ficar na sua cama, né, e votar. Então, a obstrução de tempo, né, já não é mais tão eficaz. Finalmente, o voto secreto. O voto secreto, que foi que eu me referi aqui a uma pequena provocação que o Leonardo me fez, né, indiretamente. Ele já fez 2 votações secretas e fará agora mais 2 votações secretas pelo sistema. Isso o Senado resolveu não fazer. Né? O Senado já teve lá seus problemas com voto secreto no passado, e desde então a nossa regulamentação exige 2 coisas. Exige criptografia por biometria, autenticação e criptografia por biometria, então eu tenho que colher a biometria do parlamentar, né? E o nosso sistema remoto exige foto vinculada ao voto. Né? Eu estava me enganando, da Câmara optou por não fazer isso, ele registrou o aparelho do celular. Né? Nós preferimos permitir qualquer aparelho seja usado, mas fazemos uma foto do senador. Como é que eu vou agregar uma foto do parlamentar com o voto secreto dele? Não posso, teria que abrir mão desse requisito de segurança. E ainda teria que enfrentar uma reforma regimental para permitir dispensar também a biometria no voto secreto. Achamos que seria dispensar coisa demais. E como os senadores estavam querendo já e desejosos de se encontrar em Brasília, a gente fez a estratégia dos esforços concentrados, já foram 2. As comissões assim voltaram a funcionar exclusivamente para sabatinar as autoridades, e assim você mantém um pouco aquele ritual, que eu acho importante, viu, Léo? O ritual do sabatinado ir lá presencialmente, sofrer 10 horas numa cadeira, como foi o caso do Supremo, faz parte do processo, né, de vestir aquela capa preta. Né? Então, a gente acabou optando, não, vamos fazer o Senado muito mais. Vamos fazer os senadores virem a Brasília, né, e votarem presencialmente com biometria, e para aqueles grupos de risco que não queriam ou não podiam entrar no plenário, distribuímos vários totens de votação pela casa, inclusive na garagem, né, de forma que o pessoal pôde votar drive-thru. Foram mais de, salvo engano, foram mais de 90 votos colhidos no sistema drive-thru, diversas votações, quer dizer, na verdade, deixe-me reformular isso aqui, né? É muito maior do que eu falei, né? Porque nas comissões, por exemplo, os senadores votavam em todos os indicados, né, pelo sistema drive-thru, né? Mas o que eu quis dizer é que houve pelo menos 90 vezes em que no plenário, as votações do plenário, né, os senadores usaram
o drive-thru, sem contar com as comissões. Enfim, então, acho que a tecnologia, isso é um exemplo recente, ajuda a acolher aquele voto, ajuda a permitir que o parlamentar, seja pelo sistema do Infoleg da Câmara, seja pelo drive-thru, qualquer que seja a alternativa, permitir que o parlamentar exerça o seu direito de voto, né, e permitir que o parlamento continue funcionando. Né? Aquele chavão, Luiz, que eu falei em outra ocasião, em tempos de crise, o parlamento não pode parar. Mas eu quero ouvir as meninas, que até agora só ouvi falar que tem um monte de macho. Obrigado, Bandeira, e o Leonardo, pelas contribuições iniciais. E justamente, Bandeira, agora a gente termina esse bloco inicial, que eram as contribuições de vocês, representando as casas legislativas, e eu quero abrir para o debate. E eu justamente começo com a Maria Baron. Antes, eu faço apenas uma recomendação que durante o debate a gente tente manter as respostas até mais ou menos 3, 4 minutos para a gente ter uma fluidez nessa troca e na nossa conversa. Primeiro, confirmando se a Maria Baron consegue nos escutar em inglês com o intérprete, se ela já nos entende. Tudo bem, Maria Baron? Sim, tudo bem. Maria, eu quero começar com você. Você é a diretora de uma organização da sociedade civil, a Diretório Legislativo, e perdão se o meu espanhol está um pouco enferrujado, e é uma organização que promove o fortalecimento do poder legislativo na América Latina. Mas aí eu vou trazer uma provocação. Aí eu vou sair um pouco do processo legislativo e vou entrar um pouco mais na história política. E a gente vê que a história política na América Latina revela diferentes momentos a ascensão de regimes autocráticos, com ataques à independência do poder legislativo e à própria democracia. Na sua visão, como esses processos que foram descritos pelo Leonardo, pelo Luiz Bandeira, podem fortalecer as casas legislativas e as tornarem mais representativas e mais transparentes? Thank you very much. Do you have the translation? Yes. Thanks, Luis, Leonardo, Luis Fernando, Carolina también. I'm very, very happy to have heard Leonardo again and Luis Fernando talk about the values of the legislatives and how it's not the digitalization that we need to work on, but and also the name of the whole event today and tomorrow, the digital transformation. So how we transform with the tools that we have. But let me go to your question that provokes, I think, a little bit of thinking. As a civil society is also member, in a way I'm obliged to go there. So also it's not only that sort of value for the digital transformation, but also if we think that these houses, the parliaments, are also a tool to transform. And in a way, as a civil society member, we need to pose those questions. How are these institutions transforming? Because many times, like Luis Fernando was saying earlier, we're talking about the remote deliberation and, all the in these past 6 or 8 months or whatever country, we have had to step up what we had to do to be able to sort of make these institutions keep working. But I think I have, and very, just to enable the debate, I have, I think, 2 or 3 questions, no answers, sorry, but I think to put on the table, maybe we can exchange. The first, I think, how can we, in a way, make these institutions more elastic to be able to transform and to reach our objectives, or to reach the institution's objectives, which is live in a better society, transform the societies for the better, transform people's lives. How can we do that? And I think if we sort of divide that in 3 very, very fast, on the representation sort of dimension of these institutions, I think we need to rethink, now that we've had the opportunity to live through this pandemic and the whole world. I think it enables us to open our minds a little bit and think about that, how
how can we bring the representation dimension into a new way, or a better way, a deeper way? I think if the representation, the classic one, the formal one, is geographic. Do we need another representation, like a more thematic or a more, from origin? Do we need sectors? How can we sort of go back to the origins of that conversation in a way? And I think if we don't revisit that conversation, I think we're missing a little bit of a point, because there's a lot of conversations going on about a more liquid kind of representation. And also going also to Leonardo, we can't have that conversation without the political dimension, because otherwise it's detached. The second one, I think, what these institutions produce and how they produce. Are we happy with the laws? Is that the product that we want to have? Is it old? Is it new? Can we transform it so that it's better for our societies? Big laws, small laws, frameworks. Do we need to think of a more like time-sensitive product that can, laws are forever? Do we need to rethink that or not? Are we happy with what we have? How urgent do we need to update whatever is the product that we produce from these institutions? We need to also rethink. I think this pandemic has showed it clear, and Brazil has worked really before that about contingent plans. Today is a pandemic, tomorrow is a flooding, whatever, and that brings us to a more philosophical conversation. It's not only about how we're going to debate, to keep on the debate, but also in other matters. And also how, so the process thing that everybody touched on, how are we going to produce a product for these institutions? Are we going to introduce more participation? Are we going to introduce more collective intelligence? Are we going to introduce more or less evidence? How participatory do we want this to be? And all this, and I'm leaving here just to exchange afterwards, how transparent are both of the two panelists mentioned before, how transparent we are with this, and how porous are with what the society brings us. And that brings me a lot of the issues that you touched, the agenda setting, the deliberation. And so I'm leaving there and then pick up whenever it's my turn again. Thank you. Thank you. Obrigado, Maria Barón, pelas suas considerações iniciais. Carol, eu gostaria de vir para você, dar as boas-vindas à sua participação e já te trazer uma pergunta. Você, informando ao nosso público, é a presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Relações Institucionais e Governamentais, que é uma entidade sem fins lucrativos que representa os profissionais dessa área no Brasil. Eu queria te perguntar, Carol, a gente está discutindo aqui a aplicação de tecnologia no processo legislativo, pensando justamente como o Leonardo e o Bandeira trouxeram muito bem, no impacto que essas transformações têm no processo político. Agora, na sua visão, aplicado ao cotidiano trabalho dos profissionais de HelGov, como o uso da tecnologia nas casas legislativas pode impactar aí positivamente e negativamente a formulação de políticas públicas e marcos regulatórios? Bom, Luiz, muito obrigada. Vou fazer um rápido agradecimento aqui aos meus colegas de mesa virtual. Muito bom estar ladeado aqui de debatedores tão esclarecidos. Fica até difícil para mim, né? Falar depois de tanta coisa boa que foi trazida aí pelos colegas. Mas, Luiz, eu gostaria de começar fazendo uma contribuição que eu acho que vai ser importante para o resto do nosso debate. É muito importante que haja participação social e eu acho que todas as casas ao redor do país inteiro, pelas informações que a gente coleta, vem trabalhando nesse sentido, de permitir maior participação da sociedade.
No entanto, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, que a nossa atuação como profissionais de RIG, e aí, para quem não sabe, RIG é o lobista, né, que hoje é reconhecido oficialmente pelo governo federal como profissional de RIG. A nossa atuação ela é diferenciada da participação social na expressão da sua condição cívica, né? Então, a gente tem o E-Cidadania, a gente tem realmente os veículos onde a sociedade pode participar de forma efetiva, mas a atuação do profissional de RIG ela é feita de forma com a constância e numa dinâmica diferente. Então, com relação a isso, e tendo isso em mente, que é importante para a gente continuar esse debate aqui no final do dia, a tecnologia, para o profissional que trabalha com isso, ela é aliada número 1. Né? Então, a tecnologia, como os dois colegas aí do Congresso colocaram, ela foi super importante para a questão da publicidade, para a questão da governança, como o Bandeira colocou hoje, você consegue acessar os pareceres, as emendas, em qualquer lugar do mundo que você esteja. Inclusive, depois, se você quiser relembrar, fazer um relatório sobre isso, você consegue localizar isso de forma muito fácil. Então, isso traz governança para o processo. Né? Eu sou advogada de formação e, para mim, a instrumentalização da atuação é fundamental. Então, como profissional que trabalha com RIG, para mim, ter a possibilidade de ter um instrumento acessível é fundamental e fez toda a diferença na nossa atuação. Isso já traz também um outro aspecto, que é a profissionalização da nossa área. A partir do momento que os agentes públicos começam a dar maior transparência, maior eficiência ao processo, isso exige da gente também uma maior profissionalização. Então, a gente passa por um momento de transformação da nossa atividade, de não só ser aquele que conhece alguém, né, que faz os embargos auriculares ali no pé do ouvido do relator ou do presidente durante a sessão, para você ter hoje ferramentas que te viabilizam uma atuação mais profissionalizada. Né? Além disso, dá maior agilidade, sem dúvida, isso facilitou muito. A gente hoje normalmente está no Congresso, hoje não, né? Antigamente, fisicamente, com o celular na mão, já acompanhando ali, lendo a emenda, não precisa resgatar os... Né? Eu sou jovem, mas eu peguei um pouquinho também de autos impressos, né, no Congresso, que não fazia o menor sentido. Né? Além disso, a gente dá mais capilaridade também para a nossa atuação. Hoje a gente tem profissionais de RIG em qualquer lugar do país, sempre existiu, na verdade, mas hoje a gente consegue estar numa presença mais profissionalizada. Estar presencialmente ou naquelas casas que os dados são igualmente abertos, a gente consegue, inclusive, atuar de Brasília. Eu, às vezes, faço trabalho para clientes fora de Brasília. Então, graças à tecnologia, eu consigo ter uma capilaridade um pouco maior do meu trabalho. Né? E, por fim, sem dúvida, facilita o monitoramento, né, da atuação, tanto do legislativo quanto do executivo também, né, que é uma tendência em ambos os poderes. Isso facilita o nosso monitoramento, que é a base da nossa atuação como profissional de RIG. Né? A gente trabalha, como que a gente faz mais ou menos o histórico da nossa atuação? A primeira coisa que a gente faz é o monitoramento, levantar as informações, e o volume é altíssimo. Né? Então, quando você passa a ter isso registrado, esse monitoramento você consegue aferir maiores resultados desse monitoramento. Aí o ponto negativo, Luiz, que eu vou trazer aqui, vai muito ao encontro também do que já foi colocado. Existe a questão deliberação remota e pós-deliberação remota. Né? Independente de ser nesse momento ou no momento anterior, eu acho que uma grande dificuldade, e aqui a contribuição de vocês é muito importante, é a desproporcionalidade de conectividade. Né? O Brasil ainda enfrenta problemas de conectividade e também de operacionalização. Né, dos tomadores de decisão mesmo, na hora de você usar a ferramenta, existe ainda muita dificuldade. Então, isso é um problema que realmente precisa de uma transformação, né, e parabéns por esse debate, porque vai ao encontro dessa ideia. Outro ponto que a gente coloca também, e aí foi muito fácil de ser percebida agora na deliberação remota, é a diferença da dinâmica. Né? A dinâmica do legislativo, além dela ser informal, né? O Congresso é pautado ainda por muita informalidade. Em situações normais de temperatura e pressão, a gente resolve as coisas no cafezinho, né? Nos corredores, então isso é natural da casa.
né? Além dessa questão da informalidade, outra questão que é muito presente na dinâmica das duas casas é a necessidade de maioria. Então, quase todos os artifícios regimentais que a gente tem prescindem de um conjunto de assinaturas muito alto para você conseguir apresentar, né? E nem sempre, nessa realidade remota, à distância, a gente consegue acessar todas essas pessoas para que elas consigam subscrever as suas assinaturas. Então, a gente tem brincado aqui que nós, como profissionais de RIG, viramos quase que profissionais de telemarketing agora na deliberação remota, porque a gente não sai do telefone. E hoje em dia a gente percebe, inclusive, que os próprios parlamentares já não estão mais tão acessíveis. Eu imagino que o volume de informações que eles estão recebendo é uma loucura, né? E aí eu volto, né? Voltando aí, já para concluir a minha fala, nessa necessidade de se diferenciar a participação da sociedade como um caráter cívico, que é super importante, que é necessário, mas também a participação profissionalizada, né? Então, quando você coloca na mesma vala a participação cívica e a participação profissionalizada, uma acaba ficando pendente, né? Uma acaba prejudicando a outra. E aí eu acho que é uma solução que a gente precisa pensar juntos aqui, para caso seja, né, como foi colocado, da vontade política de que esse sistema de deliberação remota se permaneça, ainda que numa forma híbrida, é fundamental que a gente perceba a dinâmica diferente de participação da sociedade e da participação dos agentes profissionalizados que carregam informações técnicas, que carregam informações estratégicas, participarem dessas deliberações. Obrigado, Carol, pelas suas contribuições iniciais. Agora, eu queria voltar para o Leonardo e para o Bandeira. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, e eu gostaria de começar com você, Leonardo. Como a gente veio construindo ao longo do debate de hoje, a inovação tecnológica ela não é um processo avesso ao risco, muito pelo contrário, na verdade. O erro ele é parte fundamental da construção dessa expertise através de constantes testes de hipóteses. E a gente vê uma série de produções acadêmicas, em sua maioria de fora do Brasil, que colocam as casas legislativas naquele jargão empreendedor como late adopters, né? Ou como aqueles que adotam a tecnologia no momento posterior. E esses artigos, essas contribuições acadêmicas colocam as casas legislativas como late adopters de ferramentas tecnológicas em virtude de sua aversão ao risco do erro, assim como a velocidade que é inerente ao processo de tomada de decisão através da construção do consenso. Eu começo com você, Leonardo. Eu gostaria de focar na sua área de expertise, que é o processo legislativo. Qual que é a sua visão sobre os caminhos para equalizar, de um lado, essa aversão ao risco que é inerente ao processo legislativo, de acordo com essas produções acadêmicas? Eu confesso que eu tenho algumas discordâncias em relação a isso, mas com a inovação tecnológica aplicada ao seu gerenciamento. Bom, obrigado pela pergunta, Luiz. Eu acho que, eu diria o seguinte, qualquer um que está na posição que eu e o Bandeira estamos é avesso ao risco. Nós temos um desconforto tremendo em arriscar, porque às vezes a gente está conduzindo, ajudando o presidente a conduzir processos como um processo, por exemplo, que está destinando 60 bilhões de reais para auxílio a estados e municípios. Como é que eu posso arriscar ter um erro numa questão dessa? Como é que eu posso arriscar ter um erro numa eleição? Como é que eu posso arriscar ter um erro na votação de uma mudança constitucional que permite que o orçamento público se adapte à pandemia? Eu não posso correr esse risco. Então, naturalmente, do ponto de vista de processo legislativo, nós somos relativamente conservadores. Nós utilizamos interpretações que são, vamos dizer assim, compartilhadas por boa parte daqueles que atuam no plenário, e isso significa que, tanto do ponto de vista do caminho que a gente vai seguir, quanto do ponto de vista das ferramentas e instrumentos que a gente vai utilizar para viabilizar a deliberação, a gente tende a ser conservador, isso é bastante natural. Isso não significa, né, que a gente não queira, como eu tinha dito, que a gente não queira inovar. Eu acho que, na verdade, o problema é um pouco diferente. A Maria Barón colocou muito bem, né? Nós precisamos pensar o poder legislativo como uma ferramenta de transformação da sociedade também. E ele tem que ser capaz de se transformar. E isso, para mim, está muito claro. O que a gente precisa compreender agora, e esse é um momento interessante para a gente fazer essa discussão, talvez seja como que a gente utiliza
a participação popular para qualificar a democracia representativa e não para minar a democracia representativa. Esse é o grande dilema, porque as pessoas sabem, e aqui a gente está falando, por exemplo, com a sociedade civil organizada e o pessoal que trabalha com representação de interesses corporativos em alto nível, mas tem muita gente que olha e acha que a participação popular é o da minha opinião. Só que quem conhece a discussão sobre política deliberativa sabe que o que interessa não é exatamente a opinião, é a opinião informada, né? Ou seja, é o legislativo ter capacidade de transmitir subsídios que qualifiquem a participação popular a um ponto de que a participação popular possa também qualificar o legislativo. E eu acho que, principalmente, né, na avaliação das decisões legislativas, que precisam ser organizadas a partir de 3 vetores diferentes. É preciso que haja uma avaliação política. A gente não tem, por exemplo, pensem nas políticas da pandemia agora. É extremamente modesto o trabalho que está sendo feito de avaliação do impacto dessas políticas. A gente quase não tem nada, né? Nós precisamos de uma avaliação política dos resultados, nós precisamos de uma avaliação acadêmica e científica, como o Luiz mencionou, e nós precisamos de uma avaliação institucional, ou seja, desenvolver ferramentas e instrumentos no âmbito da instituição Poder Legislativo que facilitem a coleta, organização, sistematização e divulgação dos dados relacionados à execução de políticas públicas, né? Então, concordo, por um lado, que nós somos avessos ao risco, no sentido de que nós tendemos a adotar soluções tecnológicas exclusivamente quando a gente está perfeitamente seguro do impacto que elas vão ter e da viabilidade dessas soluções no âmbito do processo, por conta da centralidade e do caráter crítico das decisões que a gente toma, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente está ligado em todo esse conjunto de questões. Mas, como eu disse, há uma série de mudanças que podem ser, vamos dizer assim, institutionally driven. Elas podem ser fomentadas ou estimuladas pela própria instituição. E outras que têm que ser estimuladas por uma pressão externa, né? Que é muito importante também. E, às vezes, a soma dessas pressões, com algum nível de, vamos dizer assim, de cuidado na articulação disso, é que promove grandes avanços, como, por exemplo, na Câmara e Senado, que tem dados abertos, praticamente tudo em transparência ativa, desde cota parlamentar até como que o cara vota. Hoje em dia, o painel da Câmara tem dados abertos, então, para o cientista político que quer fazer cruzamentos relacionados à orientação de bancada, votações nas principais deliberações, como que cada votou, isso é tudo possível, e isso é relativamente recente, apesar de não dar muita repercussão, isso é fundamental. Obrigado, Leonardo. Eu já vi que o Bandeira quer fazer um comentário em cima da sua fala. Bandeira, fica à vontade. É porque nossos problemas são muito parecidos, né, Luiz? Então, acaba que a abordagem que a Câmara adota, muitas vezes, serve de manual para a gente no Senado, e imagino que, pontualmente, né, o vice-versa também ocorra. Isso que a Carol colocou aqui, da importância de que os profissionais de RIG, né, de agentes, né, profissionais de relações governamentais, tenham condições de trabalhar, é justamente um dos mecanismos através do qual a gente chega na opinião informada que o Leonardo colocou aqui. Vamos lá, eu vi, en passant, o Leonardo dizendo que está prevendo votar talvez a nova lei de cabotagem no Brasil, né? A navegação de porto a porto pela costa brasileira. Esse é um assunto extremamente complexo. Imagine você que um parlamentar de um estado que tem uma atuação portuária relevante, imagine Pecém, no Ceará, imagine Santos, em São Paulo, ou mesmo Paranaguá, né? Esse parlamentar está preocupado, por exemplo, com a viabilidade de empresas brasileiras continuarem adotando cabotagem. O projeto é extremamente complexo, eu já li esse projeto. E aí, de repente, chega um profissional como a Carol, no parlamento, no senador, e diz: olha, essa norma aqui está abrindo o porto, na verdade, brasileiro, para qualquer embarcação chinesa, tailandesa, grega, o escambau. É isso que a gente quer mesmo? E aí vem uma proposta de texto alternativa que muitas vezes o senador não sabe se quer avaliar. Ele não é necessariamente um profissional da área. Ele pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser agrônomo. O que ele quer saber é o seguinte: essa redação aqui resolve a minha preocupação? E é para isso que os profissionais da área de RIG precisam ter acesso ao parlamentar para explicar: olha, meu setor não está representado aqui, o meu não está. E aí o parlamentar decide se quer ou não preservar o interesse daquele setor, conforme a política pública de desenvolvimento, né? Agora,
como usar a participação popular de uma forma inteligente. Eu quero muito falar disso, porque, inclusive, no chat aqui já surgiu uma pergunta a esse respeito. O Senado, por exemplo, tem um programa do E-Cidadania, que é um programa que colhe participação, um exitoso programa, nos moldes do E-Democracia da Câmara, que colhe a participação popular, né, relativamente a qualquer projeto de lei. Mas esse é uma das vertentes do programa. O programa também permite que você faça sugestões, permite que você mande perguntas, como já exemplifiquei agora, em sabatinas, em audiências públicas, mas havia uma perna do programa que, na minha opinião, enfrentava sérios problemas estatísticos, né? Na verdade, o que era aquilo ali? Cada pessoa cadastrava um e-mail e, tendo um e-mail, eu podia votar no programa, no Cidadania, em alguma matéria legislativa que lá estivesse, né? E o programa oferecia para o navegador uma soma das opiniões individuais que, na essência, eram opiniões de usuários daqueles e-mails. Eu não sei nem sequer se uma só pessoa tinha 10 e-mails, ou 5. Ou não sei nem sequer se a pessoa que se manifestou ali sequer era maior de idade, né? Se podia opinar. Eu não tenho nenhum, eu não sei o estado, eu não sei a faixa de renda, não sei a raça. Então, por que um pedaço do E-Cidadania está sendo reformulado agora e espero que ainda esse ano volte? Eu preciso, primeiro, ter um autenticador que sirva para todo mundo. Um dos maiores, nossa pesquisa que fizemos, os maiores entraves a que uma pessoa nova use o E-Cidadania é querer fazer cadastro. Então, eu tenho que permitir que o camarada entre lá, clicando no Facebook, clicando naquela plataforma .gov, onde ele tiver cadastro, ele clica ali, autentica e já entra. Eu não quero que ele faça um outro cadastro. Agora, eu preciso ter alguns elementos essenciais de informação para aquele cidadão, para que eu possa dar pesos à participação dele. Senão, está virando feira, né? Qualquer um chega lá, um grupo de pressão entra inteiro e manipula o resultado da pesquisa. Vou dar um exemplo. Você sabe, Luiz, qual foi a pesquisa que trouxe maior número de participação no E-Cidadania, no Senado? Foi uma para dar imunidade tributária a jogos de videogame. Esse é realmente o assunto prioritário do país nesse momento? Ou será que a comunidade de gamers, né, que é uma comunidade naturalmente muito conectada, juntou-se todinha para fazer pressão em cima desse projeto? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado ao buscar a participação popular. O segundo projeto uma participação foi um que buscava dar melhores condições de trabalho, de remuneração a militares. Por quê? Porque, certamente, as pessoas ligadas a esse tema entraram e votaram em massa, né? Então, na verdade, eu fiz um expediente na Secretaria para reformular essa parte do E-Cidadania, inclusive para copiar umas coisas da Câmara bacanas que eles têm lá, que permite você fazer comentário em cada inciso, em cada parágrafo, coisa que a gente não tinha. A gente abria um comentário genérico e dificultava, às vezes, o mapeamento. Então, são 8 novidades que em breve aparecerão aí no E-Cidadania, inclusive um aplicativo, né, gratuito. Então, você vai precisar mais entrar no site, né? Então, uma série de coisas que a gente vai estar implementando para melhorar o E-Cidadania e tentar buscar essa participação popular com o mínimo de pesos do IBGE, da população brasileira, para que eu possa, no mínimo, olha, o estado tal, né, o Nordeste está com tal preocupação de prorrogação, sei lá, do auxílio emergencial. Já o pessoal que vota lá no Rio Grande do Sul tem um outro tipo de opinião. Isso é o elemento que eu preciso entregar ao meu parlamentar. Porque o senador é senador de tal estado, ele pode querer saber a opinião nacional, mas essa opinião nacional tem que estar ponderada por elementos científicos, e não um monte de pessoas apenas logadas com e-mail, clicando no botão em massa para manipular o resultado. Então, isso é mais um elemento daquela opinião informada que o Léo disse, mas também com pesos adequados para você poder ter uma leitura da sociedade, e não somente de grupos de pressão. Obrigado, Bandeira. Inclusive, já dando um spoiler com base no que você falou, a gente conta amanhã com o Alisson Bruno de Queiroz, que vai falar sobre o E-Cidadania num painel sobre participação. E aqui eu trago um ponto muito breve, algumas considerações que o Rolf trouxe na sua apresentação anterior ao nosso painel, falando inclusive da identidade digital. E como que isso pode ser um viabilizador para outras ferramentas, como a própria participação cívica no processo legislativo, porque você consegue identificar quem é aquela pessoa que está participando. Obviamente que a própria Não é mais só um e-mail, é uma pessoa, né, Luiz? Desculpe interromper, mas não é mais só um e-mail, claro. É uma pessoa que está ali.
Bom, eu estou cercado aqui de pessoas que são profissionais do direito, então a gente volta à Constituição Federal. O anonimato é vedado, segundo a Constituição Federal. Então, ainda mais quando a gente fala da participação política no processo de tomada de decisão, me parece algo muito razoável que a gente pense em mecanismos de certificação para identificar quem é aquela pessoa e se aquela pessoa de fato existe. Eu gostaria de continuar com o nosso debate, voltando a Maria Baron. Maria, quando a gente está falando de uma solução tecnológica, da transformação digital, a gente tem que pensar na arquitetura. Uma arquitetura que leve a, como a gente está falando agora, o fortalecimento da representatividade na Casa Legislativa, de opiniões formadas, bem qualificadas, como a Carol e o Leonardo trouxeram, assim como o Bandeira reforçou agora, mas sempre pensando nesses mecanismos através da transparência e da participação dentro da Casa Legislativa. Eu gostaria de te perguntar, Maria, a partir da sua experiência, quais são as melhores práticas que as casas legislativas aqui na região, na América Latina, onde o Diretório Legislativo atua, quais são essas melhores práticas que as casas legislativas podem assumir ou estão assumindo nesse sentido? Thank you. In English again. A mí me gustaría, I would like to sort of underline two concepts from what Leonardo and Luis Fernando were saying earlier. The first one, of course, is a consequence of, I think we all believe that our societies are really complex today, and they have a lot of problems on poverty, on work, health now, education. And so so two things. I am very, I really like the concept, and I really agree with the concept that all the process of institutional transformation need to be in a way slow and moderate to sort of adapt this sort of 200-year-old institutional framework to what we're seeing today, this complex societies that we live in today. And so that, and now I'm going to the examples, but taking that into sort of practice, what we were saying earlier is really key, I think. The first is on the participation. And so what do we think participation is? What is participation to each of us, regardless of the origin? Some people work for the parliament, some people are from civil society, some people are from unions. And I think the answer is and you're saying it very well, it's not only about the opinion of the people that bring to the debate, but also but I think the knowledge. And knowledge is not only the paper that you read and that you're sharing with the decision maker in the Congress. It's also the knowledge of practice of how the solution can be debated on a specific problem. And this, I think there are really good examples. One is Canada, for example, of course, for the pandemic. So during the pandemic, they kept the participation going just to get the data from the people on the different regions to sort of reach a closer solution to the problem that they were seeing. So I think that is around sort of where we need to go. Of course, if you ask me about, cosmophysics, I won't be able to answer anything. But maybe I know from practice something that didn't work. And that's the knowledge that I bring. And so what we call this is the collective knowledge. And in Latin America, we have a lot of knowledge in our societies. If, I don't know, maybe other parts of the world, I don't know. In Latin America, there is a lot of knowledge, and we need to be intelligent enough to use it to bring it to our solution. Because it's not working, or it hasn't worked very, very well, that one member of the parliament thinks of a solution, writes a bill, introduces it, it's barely debated in the committee, and then it's a law. It doesn't happen that
or it hasn't worked that well for our societies. Going to the examples, I think in the pandemic, we have seen, for me, the most interesting ones have been two. One is the two have been examples on control from the parliament to the executive, specifically on procurement on COVID. And so one, and for me, always the best examples are the examples where you never thought that that would happen in that country. For example, in this case, it's Paraguay, where they have created institutions, which is a committee within the parliament, where they study the line items of the budget that they have spent on emergency on COVID, and they have the ability to call for witnesses from the executive, and they have the ability to, in English, it's to use the courts, penal, to accuse of members of the executive that they thought that didn't work well. And the other example, of course, is on Brazil, also on the emergency. So I think those congresses or institutions, but we're talking about congresses today, is the ones that go the extra mile. It's not only the consensus, and it's not only the participation, and it's not only the digitalization, it's how you transform with those tools. Because we're, you know, in the past 20 years, we have managed to do that, to think about participation or to create consensus around that a specific issue. What you're going to do with that, I think it's key for the next years. Obrigado, Maria Baron. Carol, eu queria voltar com você, provocando a partir de uma lógica um pouco diferente, aí olhando um pouco menos para a Casa Legislativa, olhando mais para a sua área de atuação dentro da iniciativa privada. Inclusive, aqui eu faço uma analogia, talvez eu esteja esticando um pouco demais a corda, mas queria propor essa provocação para você. Pensar, a partir de uma ótica construtivista, a gente analisar o impacto da transformação digital legislativa nos profissionais de relações governamentais. A mudança para o processo legislativo, a mudança para o processo legislativo cada dia mais digital impacta o cotidiano dos profissionais de relações governamentais e requer adaptações ao longo do tempo, não apenas deles, mas também de suas organizações. Pela sua experiência, como essas mudanças que ocorrem no poder público, no poder legislativo, podem impactar essas estruturas internas das empresas e qual o reflexo dessas mudanças no relacionamento com o poder público? Aqui eu te trago algumas provocações, por exemplo, profissionais de relações governamentais trazendo as suas proposições, a sua agenda de discussão com parlamentares de uma forma virtual, transparente, aberta ao público. Então, como você enxerga esse movimento e como que isso afeta as empresas? Luiz, via de regra, as empresas ficam muito satisfeitas com essas evoluções tecnológicas, né? E aí é impossível eu fazer a resposta a essa provocação pensando só do meu lado, do meu ponto de vista, do ponto de vista do privado. Porque numa comunicação, para ela ser completa, e a gente está falando aqui nada mais, nada menos do que comunicação, a gente precisa ter um remetente, né? O interlocutor vai fazer a mensagem e o outro que vai receber. Então, a gente precisa pensar nisso de mão dupla, realmente. Sem dúvida nenhuma, os profissionais que trabalham com isso, e isso já é uma constante, eles estão se capacitando para aprenderem a usar essas novas ferramentas. Eu posso falar porque na entidade que eu represento, a gente tem, e são mais de 500 associados na entidade, tem levantamento interno da nossa entidade que dá conta que mais de 80% dos associados possuem, no mínimo, uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização. Então, são profissionais que estão acostumados a se especializarem, a se capacitarem. A gente pôde perceber isso na pandemia, que rapidamente os profissionais
adquiriram novas plataformas, pensaram em novos modelos de negociação, novas táticas, novas ferramentas, né? E isso é uma constante, isso é natural do setor privado, essa constante atualização, implementação, inclusive por uma questão de segurança, né? E aí é um ponto, Luiz, que eu preciso levantar, né? Assim, caso esse sistema continue híbrido, sem dúvida a gente vai fazer o dever de casa, mas é muito importante também que todas as autoridades públicas, seja a parte burocrática da casa, como as autoridades, os tomadores de decisão, também implementem melhorias, né? E aí eu faço uma reflexão muito importante aqui, principalmente para mim, que a utilização de aplicativos de mensagem instantânea, no nosso ponto de vista, ela não é o caminho mais seguro, né? Nem muito menos mais transparente. E isso é um desafio que a gente precisa pensar juntos, né? Se isso se permanecer, a gente precisa conferir um caráter maior de transparência na comunicação entre o agente público e o agente privado, né? Eu, como mulher, inclusive, Luiz, eu preciso ressaltar que muitas vezes inclusive arriscado para mim vencer essa barreira, né, do particular, do privado, né? Será que a todo momento eu quero conversar com uma autoridade no meu WhatsApp particular? Né? Será que isso é seguro para mim? Será que é transparente para a entidade que eu represento? Né? Como eu presto conta disso depois? Né? Então, quando a gente pensa em uso de tecnologias, eu acho que o próximo passo que a gente vai ter que pensar como atores desse cenário, né, e aí inclui todo mundo, é como tornar esse ambiente mais seguro e mais transparente. Né? E aí a gente não tem como também não falar de plataformas de mensagens instantâneas e de mídias sociais. Né? Então, para fechar essa provocação, Luiz, eu preciso dizer que não dá para pensar em revolução, né, transformação digital, sem incluir nesse pacote as mídias sociais, um ambiente mais cortês de mídias sociais, um ambiente com mais regra, com mais transparência das mídias sociais, porque quando você traz a tecnologia para esse ambiente de tomada de decisão, as mídias sociais elas entram nisso daí. Agora, na pandemia, isso foi muito importante também, a gente vê isso, porque com o distanciamento, com o isolamento, com a falta do contato presencial, as plataformas, as mídias sociais foram as ferramentas encontradas, inclusive pelos profissionais de RIG, para manter o contato ativo ali com o tomador de decisão. Então, a gente precisa pensar em redes sociais mais cordiais. E, por fim, como eu não poderia deixar de maneira nenhuma, não sei se eu vou ter chance de falar novamente, é pensar de uma forma mais comprometida com a regulamentação da atividade de RIG. Né? A gente precisa ter mais clareza de quem pode exercer, como pode exercer e quando pode exercer. E, uma vez tendo essa clareza, também que sejam atribuídos a esses profissionais uma série de prerrogativas. Né? Eu, particularmente, com a votação presencial, a questão dos credenciamentos já era um problema enorme para nós profissionais, né? A gente tinha dificuldade de acesso às casas. Então, se eu, que estou em Brasília, né, que tenho um escritório aqui, tenho dificuldade de ter credenciamento, imagina a Associação das Rendeiras, que tem legitimidade para vir aqui em Brasília, eventualmente fazer uma defesa. E isso é uma lógica que a gente precisa pensar também para o ambiente tecnológico. Então, a regulamentação da atividade de RIG pode colaborar com todos esses problemas e essas dores que foram levantadas aí pelos colegas nesse debate. Obrigado, Carol, pela sua resposta. E, de fato, a gente vai caminhando para o final do nosso debate inicial, nosso debate de abertura dessas 24 horas de programação do Legistec Forum. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta final para cada um de vocês, assim como deixo também um espaço para suas considerações finais nesse mesmo momento. A pergunta é, na sua visão, como todas as mudanças que nós tivemos a oportunidade de discutir hoje impactam o processo de tomada de decisão nas casas legislativas, não hoje, não amanhã, não daqui a alguns meses, mas nos próximos anos. Nós estamos abrindo uma nova década. Qual deveria ser nossa visão de futuro? Eu gostaria de começar com você, Maria. Você gostaria de deixar suas considerações? Yes, English again. Yes. So two things. One, before answering your question, and I want to pick up with Carol what Carol was saying. And just to put it also in your answer to how this changes the decision-making process.
I think it's very difficult. There's a lot of books that have written about this, a lot of part of the bookshelf that there's a lot of thinking, I mean, on what is the public interest and who defines what the public interest is. And so I might be a lobbyist, and I think I'm working and honoring the public interest, but in reality, I'm honoring my interest, which I think is a public interest. And that is the same case at the private sector, Brahma, the Catholic Church, myself. And so we're not God to define what is the public interest. There's, of course, some approximations, but everyone has the tool or the liberty to bring, I define it like this, to bring knowledge to the decision-making process. And then that knowledge can be, benefiting the private, the civil society, the world. And that is the final decision of the cohort of parliamentarians. And then we need to work on that, on how this cohort decides what is the best for the whole society that they represent. So that is one thing I need to put on the table to be able to bring it to the next year's discussions. And the second issue is, I think if we honor what we have lived in the pandemic, or we're living in the pandemic, because it's not over and we don't know when it's going to be over, we need to have these ideas that we debated today bouncing in our heads, so as not to, we don't know how it's going to end, but at least I have it in my mind. I don't want to go back to the previous conservative system, a system where we have been in 200 years, and today I feel that it's a check. So we have 2 houses, check. We have parliamentarians, check. Do they represent a specific region? Check. How do we use what we have to transform? Someone was saying earlier, in the subnational legislatures, it's a different world. Are they going to use technology? I don't know. It's the best thing to use technology? I don't know. If they can transform without using technology, I'm for it. Today, we believe that the digitalization makes things easier. It rests to be seen. In some cases, of course, we have seen it, but it's not the only answer. So to end, I think we need to continue with Luis. This is a compromise that I'm putting you into. We need to continue these debates in order to go forward in everything, in the representation, in the product that we bring to society as institutions, and in how to the whole thing to be more transparent and more, in my thinking, participatory. Thank you. Obrigado, Maria Barão, pelas suas considerações finais, e saiba que essa provocação, seu convite, está mais do que aceito. Conte com a Bússola Tech e comigo pessoalmente para continuarmos a levar esse debate, não só no Brasil, não só na América Latina, mas como em outras regiões do mundo. Bandeira, foi um prazer ter te ouvido hoje, meu caro, e deixo aqui esse espaço aberto para você trazer a sua visão de um parlamento para os próximos anos. Eu sei que você é um entusiasta dessa pauta, então deixo aqui o espaço aberto para você trazer suas considerações finais também. Obrigado, Luiz. Eu penso que o parlamento do futuro será um parlamento incrivelmente aberto do ponto de vista de dados. Acho que já vem caminhando nesse sentido. Existem alguns dados que ainda não estão disponíveis, como, por exemplo, a nossa lista de oradores, que
no Senado a gente não faz ainda eletronicamente, Leonardo. Vamos, quem sabe, a gente alcança vocês isso aí. Mas tem o painel nosso, como o Leonardo bem citou, todos os pareceres, todos os documentos que são apensados, tudo isso é disponível na rede. Eu acho que um dos princípios é isso. Qualquer informação relativa ao processo legislativo precisa estar disponível na rede e, quando possível, em dados abertos. Segundo, para mim, as votação tem que voltar ao plenário. Isso eu acho que faz parte do processo político, faz parte do processo democrático, que o representante do povo esteja presente no ambiente onde a decisão está sendo tomada e que isso seja feito de forma presencial. Você vai dizer, puxa, isso é tão bacana esse negócio de deliberação remota, esse DSS, você vai desligar isso sim. Minha ideia é, passado aí talvez não sei se dezembro, janeiro, fevereiro, depende de quando terminar essa coisa horrorosa da pandemia, passar a chavinha, desligar o SDR na parte de votações. No entanto, eu acho que na parte de discussão, e sobretudo até para a sabatina, tivemos uma experiência maravilhosa com 35 indicados para embaixadas brasileiras, né, sendo sabatinados remotamente. Essas sabatinas, em condições normais, implicavam que o Itamaraty pagasse passagens aéreas para esse pessoal vir ao Brasil, implicava ajustes de agenda que nem sempre são simples, né, entre a comissão que vai sabatiná-lo e as atividades que ele tem lá no exterior, né, implicava despesas com passagem aérea, uma série de complicações, né, que conseguiram ser resolvidas pelo sistema remoto. Então, acho que o sistema remoto ele poderá continuar servindo para ouvirmos uma comissão, um especialista que esteja em Nova York, seja em Paris, que esteja em Berlim ou em São Paulo, mas que não possa vir a Brasília, né? Poderá continuar permitindo que um parlamentar, eventualmente impossibilitado de comparecer, se manifeste, tá? Se coloque a sua posição, mas eu acho que a votação ela tem que ser presencial. Sob pena, Luiz, de matarmos o parlamento, sob pena de começarmos a ter representantes que eventualmente se acomodem, né, e possam ficar votando da rede da sua varanda de casa sem ter contato com a sociedade. E o fato de ele estar presente no plenário obriga ele a ter contato, no mínimo, né, com os outros parlamentares e com os profissionais de RIG, relações governamentais, que vão levar ele às demandas. Agora, se ele não pode vir votar, eu vou suprimir dele o direito de falar? Eu acho que não. Acho que nessa parte do SDR talvez venha para ficar e permita a ele participar em vídeo. Por fim, eu queria fazer um comentário na exposição recente da Maria Baron, né? Ela trouxe a necessidade de trazer conhecimento ao processo de tomada de decisão. Acho que é exatamente isso que estamos falando. A pior coisa para a democracia é um projeto de lei que é votado extra-pauta, com um relatório que não está publicado, com discussão que é suprimida e numa urgência fantasmagórica a matéria virou lei, né? Eu acho que é importante, e o nosso trabalho, a minha missão, a missão do Leonardo e de vocês todos aqui, de contribuírem nisso, é como tornar cada vez mais transparente o processo legislativo, né, a fim de que se saiba, né, quais foram os critérios adotados para adotar, né, essa opção ou aquela outra opção. As decisões são todas legítimas, né, e os parlamentares foram eleitos para tomar essa decisão. Agora, cabe a nós dar um instrumento para que o povo possa acompanhar e fiscalizar isso. Acho que era a contribuição que eu tinha a oferecer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bandeira. Sempre uma honra, um prazer recebê-lo e ouvir as suas contribuições nos nossos espaços de debate. Carol, gostaria de deixar para você esse espaço final para suas contribuições, trazer a sua visão, o que o futuro nos guarda em relação ao processo de tomada de decisão na Casa Legislativa. Obrigada, Luiz. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando desse debate. O que a gente espera é exatamente isso que o Bandeira colocou e a Maria Baron também. É um processo mais transparente, é um processo mais governável, né? Não dá realmente... Se para a gente que trabalha profissionalmente com isso está sendo difícil de acompanhar a velocidade das informações, a gente tem um levantamento também aqui interno que dá conta que, por dia, 4 leis são aprovadas no país.
Então, é muita coisa, não tem como a gente gerir tudo isso. Então, a gente precisa de um ambiente mais transparente, um ambiente em que haja isonomia da participação, onde todos consigam participar. A gente também, como a Maria colocou, a gente não é dono da verdade, mas é importante que cada um consiga contribuir com a sua verdade. E aí o tomador de decisão toma a decisão dele conforme as verdades que lhe foram apresentadas. Então, é fundamental que haja essa participação. E eu acho que vai ser um processo que não vai ser um clique, não vai ser uma virada de chave assim, automática, é uma construção, é um processo que eu fico muito feliz de ver a manifestação tanto do Leonardo quanto do Bandeira, porque vai muito ao encontro do que a gente pensa aqui. A gente não precisa fazer isso de uma forma afobada, não é uma sangria desatada, a gente não precisa ser 100% digital. Mais importante é que a tecnologia venha para favorecer essas questões que colocamos, transparência, acesso, mas ela não pode, de forma nenhuma, prejudicar o debate, prejudicar a democracia. E a gente sabe que a gente vai passar por um processo, nós, como agente, setor privado, vamos ter que estar constantemente nos capacitando, mas a gente precisa entender também que a casa vai levar um tempo, não adianta a gente ter uma consulta pública, eu pude participar profissionalmente agora da última consulta pública na Câmara, que foi do projeto de lei de fake news, e a gente fez uma contribuição super técnica, levantamos estudos, mas a gente não sabe o que exatamente o parlamentar faz com isso, qual que é o nível de vinculação que ele tem com isso. Então, isso também vai ser um ponto que a gente vai ter que... O próximo passo é esse, participação digital. Ok, e agora? Qual que é o segundo passo? Como que isso influencia, de fato, o tomador de decisão? É uma via de mão dupla, No mínimo, uma resposta ele precisaria dar, Concordo, não concordo, Alguma coisa também seria interessante nesse sentido. Então, Luiz, parabéns pelo debate, foi maravilhoso. Hoje eu continuo esse debate na Secretaria da Transparência da Câmara, que está promovendo uma discussão também sobre esse debate. Achei até curioso você cair no mesmo dia, mas é um assunto que eu fico feliz de ver que ambas as casas e a sociedade civil está se atentando e participando para que a gente chegue na melhor solução aí. Obrigado, Carol, pelas suas contribuições finais. Leonardo, eu gostaria de convidar você para fazer o encerramento do nosso debate de hoje, trazendo a sua visão sobre o futuro do processo de tomada de decisão nas casas legislativas e as suas considerações finais também sobre o nosso debate de hoje. Ok, Luiz, muito obrigado a você pelo convite, a todos que estão nos acompanhando, ao Bandeira, que é um grande amigo, um exemplo, o trabalho dele e da equipe toda dele na Secretaria-Geral da Mesa do Senado é uma grande referência para a gente aqui. E é sempre muito bom poder contar com esse diálogo e essa parceria que a gente tem aqui no Congresso. É um prazer reencontrar a Maria Barona aqui, conhecer a Carol, eu aprendi muito com as observações de todos vocês. Acho que o futuro, eu poderia dizer talvez 3 coisas. Primeiro, que acho que a gente vai viver de uma maneira muito objetiva um processo de racionalização de procedimentos e de custos aqui, Como o Bandeira disse, audiências públicas que mobilizavam uma estrutura gigantesca. Hoje, você consegue viabilizar a transferência desse conhecimento, como diz a Maria Barona, de uma forma muito mais ágil e rápida. E isso é importante para nós. Quer dizer, é importante também pensar em como sistematizar esse conhecimento, como armazenar, arquivar, tornar disponível para as pessoas que estão participando do debate esse conhecimento. E sempre é um custo mais razoável. A gente tem que lembrar, no caso do Brasil, por exemplo, nós pulamos de 60% do PIB de dívida há coisa de 10 anos e para 100% do PIB. Então, o Estado vai ter que ser capaz de fazer mais com menos. Nós estamos vivendo um quadro muito delicado do ponto de vista fiscal no Brasil e acredito que em boa parte dos países da região. Então, essa é uma coisa. Outra coisa, eu toquei nesse assunto, mas eu friso, isso é muito importante. Nós precisamos resgatar ou criar uma cultura de avaliação mais consistente. Essa cultura tem que ter um tripé, ela tem que estar apoiada nas casas legislativas, nas comissões temáticas, nas suas capacidades de produzir informação e requisitar a informação do Executivo. Ela tem que estar apoiada no trabalho da academia, no trabalho das universidades, dos pesquisadores independentes que trabalham com avaliação de políticas públicas, e ela precisa estar ancorada na política. Nós precisamos ter um debate político mais consistente sobre qual é a qualidade do nosso gasto, do nosso investimento e das decisões legislativas que a gente toma.
né? Em grande parte, o Brasil e vários outros países hoje estão fazendo um voo às cegas. Nós temos muito pouca capacidade de concluir o que é valioso do ponto de vista das coisas que a gente fez. E vejam que a pandemia é uma excelente oportunidade para a gente depurar a experiência e procurar construir diretrizes que vão nos mostrar um pouco melhor o que o futuro das políticas públicas nos reserva. E, por fim, eu acho que essa pandemia, se ela serviu para alguma coisa, foi para mostrar que nós somos capazes. Nós somos capazes de resolver problemas. Somos capazes de resolver problemas com qualidade, com velocidade, com algum nível de eficiência. Somos capazes de nos coordenar e de ultrapassar fronteiras de uma maneira que talvez nenhum de nós imaginasse antes desse processo. Mas, se somos capazes, eu acho que isso vem também com a ideia de que somos responsáveis pelos resultados. Se daqui a 5, 10 anos nós continuarmos sendo sociedades profundamente desiguais, mais endividadas, menos eficientes, menos capazes de produzir inclusão, menos capazes de receber e organizar esse conhecimento vindo da sociedade civil, então nós temos responsabilidade por isso, porque essa pandemia mostrou que nós somos capazes de algo diferente, somos capazes de melhorar, somos capazes de avançar em relação ao ponto onde a gente está hoje. E eu acho que isso é uma ponta de esperança para quem está vivendo um processo tão duro como todos nós, os profissionais de saúde, aqueles que perderam familiares no Brasil, nas centenas de milhares de pessoas. Então, acho que temos também essa responsabilidade decorrente da capacidade que essa crise mostrou que a gente tem de introduzir mudanças. Precisamos pensar com mais seriedade e com mais urgência nelas. Muito obrigado, Leonardo. Aqui eu gostaria de agradecer a Carol Venuto, gostaria de agradecer o Leonardo Barbosa, o Luiz Fernando Bandeira e a Maria Baron. Pedir desculpas pelo nosso pequeno atraso, o debate bom muitas vezes extrapola um pouco do tempo, mas agradeço a todos pela disponibilidade e peço para a nossa equipe técnica para que a gente faça os preparativos para a nossa próxima mesa de debate. Muito obrigado e